Hoje vai ser um vídeo diferente porque recentemente Deus falou comigo. E não foi do jeito tradicional, profético, extraordinário, abrindo os céus, não. Foi literalmente eu pegando minha Bíblia e lendo. Eu tava fazendo meu devocional e um texto saltou aos meus olhos. E nos últimos dias, isso, sinceramente, tem bradado ao meu coração, ou usando a expressão de Jeremias, né, queimado no íntimo do meu ser. E eu peço pra você ficar até o final desse vídeo, apesar de não ser um vídeo cheio de coisas assim, porque essa mensagem que tem falado muito forte no meu coração, talvez fale muito mais com você. E vou falar pra você por que eu decidi gravar esse vídeo hoje, apesar de essa mensagem tá queimando no meu coração faz alguns dias. Porque hoje eu tava aqui respondendo caixinha de perguntas no meu Instagram, né? Caso você não me siga no Instagram, lá eu respondo caixinha de perguntas. E o cara me perguntou assim: como posso vencer o medo da morte de perder quem eu amo muito? Minha filha. Essa é uma pergunta que eu já respondi recentemente para algumas pessoas próximas. E isso tem ficado na minha mente, porque quando eu respondi para pessoas próximas, até para amigos que me perguntaram sobre isso numa conversa recentemente, eu respondi da seguinte forma: nós não seguimos o mandamento que Jesus mandou. E você me pergunta: Sérgio, como assim? Que mandamento é esse que nós não seguimos? Esse mandamento é a resposta para esse questionamento do homem que me perguntou, e talvez o questionamento que você tenha. É a resposta para as tuas ansiedades. É a resposta para os teus medos deste mundo. O mandamento que você e eu vou me incluir nesse negócio, porque apesar de tudo que eu tô fazendo um vídeo aqui para vocês, foi comigo que Deus falou primeiro. Detalhe, não tô trazendo uma revelação nova, eu tô pegando a Bíblia e vou ler a Bíblia para você, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e bora pra Bíblia. Sérgio, que mandamento é esse? Eu vou começar logo de cara com a fala do próprio Jesus. Jesus nos deu um mandamento, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 25. Leiam comigo. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde vamos arranjar comida? Ou onde vamos arranjar bebida? Ou onde vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Pois, e aqui está o mandamento: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Eu li o texto completo para você ver que eu não estou tirando do contexto. Jesus primeiro dá vários exemplos de coisas que nós geralmente nos preocupamos, principalmente depois que você vira um pai de família, alguém que tá na frente de uma família. Você se preocupa muito com N coisas. Que eu deixei cair o microfone, né? Você se preocupa muito com várias coisas. Você se preocupa com as comidas, você se preocupa com as roupas. E faz parte do trabalho do homem se preocupar com isso. Se você é homem, se você for um rapaz que está me assistindo, faz parte da vida do homem da casa se preocupar com as coisas da casa. Você tem que se preocupar se tem roupa, você tem que se preocupar se tem água. Só que tem um detalhe aqui. Existem diferentes ideias de preocupação. Existe a preocupação comum. O que é a preocupação comum? É aquela que você, como homem da casa, tem que ter. Eu, por exemplo, hoje de manhã, acordei ali na geladeira e não tinha algumas coisas. Não tinha tapioca, geralmente aqui em casa a gente come tapioca. Não tinha tomate, não tinha leite. Eu levantei, fui ao supermercado e comprei tudo isso. Então existe essa preocupação comum de você ver o que está faltando, ir lá e prover. Agora existe a preocupação exacerbada. O que é a preocupação exacerbada? É aquela que você não tem muito controle. Que é tipo assim, é como se hoje eu tô aqui, hoje eu comprei as coisas.
E eu fico pensando, mas e se precisar amanhã? E se eu não tiver amanhã? E se amanhã acontecer isso? E se amanhã acontecer aquilo? E se amanhã eu me perder? Se amanhã o dinheiro acabar? Se amanhã o leite acabar? O que eu vou fazer? O que eu faço? E aí eu fico tão preocupado com o que pode ou não pode acontecer amanhã, que eu simplesmente esqueço da provisão de hoje, esqueço de agradecer pelo hoje e esqueço do que Deus tem feito hoje. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, existem diferentes preocupações. É normal você ter preocupações de coisas que você pode resolver. O problema é quando você ficar preocupado com coisas que você não tem controle e nem pode resolver. Porque a pergunta mais simples e direta é: do que adianta você ficar perdendo a sua sanidade, perdendo a sua fé, por coisas que você não tem controle? E eu amo esse texto bíblico porque não é um texto de prosperidade. É Deus, é Jesus que está falando claramente. Quando vocês começarem a se preocupar com essas coisas, é só olhar para as aves. Elas não estão semeando, elas não estão trabalhando, mas eu não deixo faltar comida. É só olhar para os campos. Eles não estão trabalhando, eles não estão semeando, mas eu não deixo faltar roupa. Inclusive, Jesus é muito claro. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm fé pequena. E cara, o texto 32, o versículo 32 é o que mais me quebra. Pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas. Olha o que Jesus está falando pra gente. Esse negócio de ficar preocupado com o futuro, com amanhã, toda hora ficar, meu Deus, o que vai acontecer, o que eu vou fazer? E não tem, e com medo, não tem fé, é coisa de pagão. Isso não falando no teu coração. Meu irmão, isso aqui quebra comigo, meu Deus do céu. Quantas vezes eu fui um pagão sendo crente? Quantas vezes eu agi como um pagão sendo um cristão? Porque eu tava tão preocupado com amanhã, eu tava tão preocupado com o que eu não tenho, eu tava tão preocupado com o que Deus ainda não me deu, que eu esqueci de agradecer pelo meu hoje, eu esqueci de agradecer pelo que eu tenho, e esqueci de agradecer pelo que Deus já me deu. Inclusive no versículo 27 que a gente leu aqui, olha o que Jesus diz: nenhum de vocês pode incumpridar sua vida por se preocupar com isso. Ou seja, a tua preocupação não vai fazer você viver mais, a tua preocupação não vai fazer você viver menos, só vai fazer você não viver. Tem vários outros textos que a gente pode pegar sobre isso, bora pegar aqui, ó, Provérbios, bem antes de Jesus, Salomão falou sobre isso no verso 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Muitas pessoas, elas vivem tanto amanhã, nossa, amanhã vai acontecer, amanhã vai, esquecem de viver hoje. E Salomão dá um tapa na cara da gente aqui. Não, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E a grande mensagem desse vídeo é: existe um mandamento que você não segue. Qual é o mandamento? Não se preocupe com amanhã. Jesus disse isso, não eu. A Bíblia falou isso, não eu. Discorda da Bíblia, não de mim. Foi uma ordem direta de Jesus. Não é opcional. Tem textos que aprofundam ainda mais essa ideia. Em Tiago capítulo 4, versículo 13, olha o que está escrito. Agora escutem, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Versículo 14, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Aí o texto continua dizendo: todo orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha, esse texto aqui, meu irmão, o texto de Jesus não te quebrava, o texto de Tiago me quebra. Literalmente ele diz que primeiro é falta de sabedoria ficar fazendo isso. Amanhã vamos fazer, depois vamos fazer. Cara, é se Deus quiser, meu brother. E eu vou depois trazer um último argumento sobre isso, tá? Que esse aí vai me quebrar, porque esse daqui foi o do meu devocional. Meu devocional tava lendo Marcos e um argumento que apareceu lá em Marcos, que me quebrou total. Esse aí, me destruiu. Mas olha o que o texto tá falando pra gente. Portanto, a pessoa que comete pecado, a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tiago tá falando, chamando de orgulhoso quem fica com esse negócio de amanhã eu vou fazer. De amanhã é orgulhoso. Você não tem poder nenhum sobre o amanhã. O amanhã, o texto bíblico diz que a Deus pertence, não a você, não a mim, não a nós. É a Ele. Então, pega uma chave aqui, inclusive no próprio Tiago a gente vê isso. O negócio não tá em pensar em amanhã. O negócio de verdade está em viver o hoje. Eu sei que isso é uma mensagem, parece batida, mas é uma mensagem bíblica. É hoje que você tem que fazer. É hoje que você tem que ir. É hoje. Pare de se preocupar com amanhã. Inclusive, de verdade, eu aprendi isso recentemente com um amigo meu. Eu tenho um amigo que ele é pastor e é político. E, assim, talvez você não tenha noção de como é vida de políticos, né? Esse é um cara que ele não tem lá uma vida tão despojada, cheia de coisas, mas ele ajuda muitas pessoas. E aí, um dia eu tava andando com ele e eu lembro que ligaram pra ele falando: amanhã tem que pagar a conta de alguma que ele tem uma fazenda. De sei lá o que. A conta era muito alta, era, sei lá, 50 mil, negócio assim, não lembro da conta dele.
E eu perguntei pra ele, mano, tu tem esse dinheiro? Ele falou, não, mas eu vou dar um jeito, ao final do dia eu vou vender alguma laranja, alguma coisa, eu vou dar um jeito. Aí eu falei, caraca, maluco, o cara tá tão tranquilo com uma dívida de 50 mil que ele tem que pagar amanhã. Eu falei, meu Deus do céu, eu com a minha dívida de luz ali, eu tô com medo de cortar já, como é que o cara tá tão tranquilo? Ele tava muito tranquilo. E detalhe, não é um cara que, não, eu vou pensar, não, cara, ele tava muito tranquilo. Ele é crente, tá, esse meu amigo. Aí eu perguntei dele, mano, como é que tu tá tranquilo? Aí ele me disse esse versículo, do amanhã cuida Deus. Eu posso resolver? Não, então pra que eu vou ficar me transtornando por isso? Dá pra eu resolver hoje? Não. Amanhã eu resolvo. Já pedi pra vender aqui o negócio, se der, deu. Eu falei, caraca, parece muita loucura e é loucura mesmo. Só que expressa uma coisa muito nítida no texto. Dá pra resolver hoje? Dá pra você fazer alguma coisa? Não. Então por que você tá se preocupando com isso? Se não dá pra você fazer nada. A preocupação só tá destruindo a tua fé. A preocupação só tá impedindo que a palavra cresça. Já já a gente vai chegar lá. Então o amanhã pertence a Deus. E o que pertence a nós? Hoje. Aí tem vários textos que eu podia trazer aqui. Deixa eu pegar Hebreus. O próprio texto de Tiago. Bora pra Tiago, que é o último versículo do capítulo 4. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E o contexto que ele tá dizendo isso é justamente nessa questão do amanhã. Meu irmão, se você pode fazer o bem hoje, faça hoje. Se você pode fazer agora, faça agora. Para de fazer 1 milhão de planos que amanhã. Para de se preocupar com amanhã, o que você tem é o hoje. Beije sua filha hoje. Ame sua esposa hoje. Conserte sua amizade hoje. Resolva o problema hoje. Se você ficar postergando problemas, o amanhã vai ser cheio de problemas. É por isso que você tem que resolver hoje. O que você puder fazer hoje, faça hoje. Bora para Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus. No versículo 13, eu acho que no mesmo capítulo, olha o que diz. Pelo contrário, enquanto esse hoje que falam as escrituras sagradas se aplica a nós. Animem-se uns aos outros a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado nem endureça o seu coração. Capítulo 4, versículo 7, de novo, ele usa a mesma expressão. Cadê? A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho da escritura citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. E aí tem um texto de Paulo, que esse aqui também, esses textos me quebram, tá? Só que eu tô falando pra vocês porque esses textos primeiro falaram comigo. Esses textos primeiro destruíram meu coração pra poder agora tá falando pra vocês. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2. Olha o que Paulo tá falando. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Meu irmão, é hoje. Para de postergar se você tem que fazer hoje. É hoje. Ah, mas amanhã eu largo a pornografia. Hoje vai ser minha última vez. Não, meu irmão. Larga hoje. Amanhã eu paro de trair minha mulher. Hoje vai ser meu... Não, para hoje. Amanhã eu volto pra Deus. Amanhã eu me batizo. Amanhã eu... É hoje. Inclusive tem um texto de João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher no poço, ele faz uma profecia, ao mesmo tempo ele fala, não, peraí, é hoje, vou te mostrar. Versículo 23, ó, mas virá o tempo, e de fato, já chegou. Se Jesus ia começar, não, peraí, vai vir o tempo, não, já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Inclusive, se você desse um pouquinho mais o texto, olha o que ele diz. Vocês costumam dizer do que a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Ou seja, Jesus está falando, vocês acham que a colheita vai vir no futuro? Não. É agora. Olha os campos. Já tá pronto. É só colher. É hoje. O Salmo 118, cadê o 118? 118, versículo 24, está escrito: Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Ou seja, olha o que o Salmo está falando, é este é o dia que o Senhor fez. Em outras versões, eu vou pegar aqui uma versão ao meio do século 21, uma versão interessante, versículo 24, ó, foi o Senhor que fez isso. Não, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Ou seja, o texto está te falando, este é hoje, é agora, este é o dia que o Senhor fez. Eu vou te trazer mais um texto, mas você já entendeu, né? Por que Deus falou comigo de forma tão clara? Detalhe, eu não estou trazendo uma revelação divina, não, estou trazendo o texto. Deus falou comigo lendo a Bíblia. Inclusive é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês. Nem sempre esperem revelações extraordinárias de Deus. Às vezes é no ordinário, você lendo a Bíblia que Deus fala com você. Vou trazer um último texto, tá? Pra gente não ficar longeanos aqui. Minha defesa civil aqui alertando alguma coisa pra mim. Eu tava lendo ontem, Marcos, capítulo 4. Jesus conta a parábola do semeador. Ele falando dos solos, né? E chega um certo momento que ele fala, ó,
Outra parte, versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram e cresceram e deram fruto. Ou seja, Jesus fala aqui de 4 tipos de solo. Uma semente caiu em solo pedregoso, a outra caiu à beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos e a outra caiu numa terra boa. Eu quero que vocês foquem nessa dos espinhos. A semente que cai entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na e ela não deu fruto. Ou seja, tem uma semente que cai num solo espinhoso. E esse solo espinhoso impede a palavra de crescer. Sabe de onde tu tirou a palavra? A palavra é a semente. Jesus diz isso, ó. Bora descer aqui, ó. Ele explica para os seus discípulos mais tarde. Bora ver se é por aqui. Ó, ele explica para os seus discípulos o que é cada coisa, ó. O semeador semeia a palavra. Então a semente é a palavra. Os que estão à beira, ele começa a explicar, tá? O versículo 17. Mas, versículo 18. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra e acolhem. Ou seja, olha o que Jesus está falando aqui. Tem gente que até ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam e ela fica infrutífera. Talvez esse seja você, talvez esse seja eu. A gente sempre tenta olhar para essas terras como se fosse um monte de desviado. Não, Jesus está falando de uma semente que cai numa terra onde as preocupações do mundo. O que são as preocupações do mundo? Justamente aquele negócio. Do que eu vou comer, do que eu vou vestir, do que vai ser meu amanhã. A sedução da riqueza, esse desejo, preciso ficar rico. E o desejo de outras coisas sufocam. Sabe por que você não tem fé? Você só tá bem com Deus nos dias bons? É porque tem um monte de gente, e eu vou me incluir nisso, tá? Tô me incluindo nisso aqui. Você tá feliz com Deus, você tá bem com Deus, nossa, você é muito grato a Deus no dia que tem dinheiro na conta, no dia que você tá comprando coisas, no dia que você tem um carro legal, no dia que você tem a casa que você quer. Por quê? Porque você não tá lidando com nenhuma realidade difícil. Agora deixa o dinheiro começar a faltar. Deixa você precisar de um carro e não ter. Deixa você querer uma casa melhor e não poder. É nesse dia que você descobre se o seu solo é cheio de espinhos ou se o seu solo é uma terra boa. E aí, que tipo de solo você tem? Se as preocupações deste mundo, desse século, te perturbam tanto ao ponto de não deixarem a semente crescer, é porque, meu amigo, você é um solo ruim, cheio de espinhos. Enquanto o seu solo estiver cheio de espinhos, você não vai ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não está deixando essa palavra frutificar. É por isso que você tem uma fé tão passageira. Um dia você tá bem, no outro dia quando falta você tá mal, porque você tem uma fé guiada por circunstâncias. E a fé não pode ser guiada por circunstâncias, senão não é fé, é sentimento. E a fé não é sentimento. Então a verdadeira fé não é controlar o amanhã, é obedecer hoje. Deus cuida do dia da sua morte. Ele te entregou o hoje. Não deixe que o medo de perder sua filha amanhã te impeça de viver hoje. Depois que eu virei pai, essa ideia de medo do mundo é muito presente. Não vou mentir pra vocês, mas a minha filha tá crescendo muito rápido. Eu nem acredito que ela já fez 1 ano. E eu olho pra ela, ontem eu tava olhando pra ela falando, ela tá falando muito esses dias. Ela fala, ela grita, ela brinca, ela dança. Eu, caraca, velho, há 1 ano ela tava deitada na cama, ela não rolava, ela nem falava, ela nem chorava direito. Ela cresceu muito rápido. Nossa, eu vi minha filha crescer, a cada dia eu aproveitei cada dia com minha filha. E toda vez que eu olho pra ela, eu falo, eu preciso aproveitar mais um pouco, porque essa fase que ela não consegue falar direito já vai passar. Ontem ela não conseguiu falar nada, hoje ela fala papá. Essa fase já vai passar. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, ela vai estar falando, ela vai ter os amigos dela, ela vai estar crescendo mais ainda. Eu preciso aproveitar o hoje, onde uma das coisas mais incríveis do meu dia é ver minha filha piscar. Eu preciso aproveitar hoje, onde uma das coisas mais bonitas que eu vi foi minha filha tentar se enfiar debaixo do colchão. Muitas vezes as nossas preocupações com o amanhã nos impedem de ver a beleza do hoje. Existe uma beleza no hoje. Existe uma gratidão para ser dada hoje. Existe uma vida para ser vivida hoje. Não deixe que o amanhã te impeça de viver o hoje. Entrega o amanhã para Deus e vive o hoje. Viva o hoje. Não sou eu que estou falando isso, é Deus. A Bíblia fala isso para você, não eu. Se essa palavra falou com você, assim como falou comigo, comenta aqui embaixo e me diz, eu vou viver o hoje. É hoje, meu irmão. Para de postergar aquilo que você pode fazer hoje. É hoje que as coisas vão mudar. Não porque você agora tem um mindset, não. As coisas vão mudar porque você entendeu que não é sobre amanhã, é sobre hoje. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que achou. Compartilha, é muito importante que você compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que tem um monte de gente que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe sua vida e até a próxima.